Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao culto distrital online realizado em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, pastor distrital, e dou a todos mais cordiais boas-vindas para que você sinta-se em casa. A certeza de que nesta adoração virtual nós estamos na presença de um Deus real. E que bom que temos estado juntos após uma série de 42 semanas estudando o livro do Grande Conflito. Estamos aí num break, estudando alguns assuntos espirituais importantes também, com a ajuda de pastores convidados. E hoje, então, estaremos juntos estudando a palavra de Deus e logo mais em breve vamos reassumir o estudo de mais um livro especial durante os nossos cultos das quartas-feiras à noite. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos ter então uma breve oração. Na sequência, vamos louvar o nome de Deus. E daqui a pouquinho, nosso irmão Said Leon, da igreja de Pawtucket, irá fazer uma oração intercessora e estaremos juntos estudando a mensagem de título Retroceder para Avançar. Você vai perceber que às vezes na vida a gente tem que dar uns passos atrás para poder seguir em frente. Vamos então, à luz da palavra, estudarmos esta mensagem nesta noite. Então, mais uma vez, bem-vindos e vamos conversar com Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida, pela proteção, pela certeza do teu cuidado e do teu amor. A essa altura do dia, muitos estão voltando para casa, já estamos, na realidade, na noite desta quarta-feira, dia 16 de outubro, e a maioria já está em casa ou retornando para casa. Alguns estão indo para o trabalho, tem o trabalho noturno. Que o Senhor esteja abençoando e protegendo a todos. Nós temos a oportunidade de adorá-lo mais uma vez e pedimos que o Senhor aceite nossas orações, aceite o louvor que vamos cantar, também o momento da oração intercessora. Temos também a oportunidade hoje de estudar a tua palavra. Muito obrigado pela liberdade religiosa que temos, pela tecnologia disponível que temos e que possamos aproveitar mais esta chance para nos aproximarmos de ti. Aceite a nossa adoração com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos juntos então louvar o nome de Deus. Aproveito para pedir a você que durante então este culto você possa aproveitar a oportunidade, convidar mais pessoas para estarem conosco, compartilhando o link, e daqui a pouco então, após o louvor, vamos ter o momento da oração intercessora e você pode, durante o hino, encaminhar o seu pedido, o seu agradecimento de oração para o momento em que o irmão Said irá orar para nós. Então, vamos louvar a Deus. Eu vou aqui preparar então a entrada do hino do Novenário Adventista, número 66, Não há outro igual a você. Vamos louvar ao Senhor e já já estaremos juntos de novo. Se algum dia você vir um pingo de chuva a rolar na janela escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho ao outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro
sabe quem você é. Cada qual ele fez diferente um do outro, mas pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Deus o ama assim como é você. Deus o ama assim como é você. Tenha a certeza deste amor extraordinário, desta bênção que é ser amado por Deus, ser amada por Deus, como você é, permitindo então que este amor possa transformar a sua vida para melhor hoje, em nome de Jesus. Dando o nosso boa noite para a querida Flor e Edilson, casal de Seekonk, nossa irmã Liz, esposo Vanderlei e os seus filhos, direto Alice e Gabriel, direto de Framingham, Said e Emilce, querido casal de Pawtucket. Aqui pela página da Família Primeiro Encontro, temos Elci Estevanato também, dando seu boa noite. Última noite aqui conosco em Massachusetts, na madrugada desta quinta-feira, voltando para São Paulo, Brasil. A querida Maria Sobral, pela página de Framingham, dando seu boa noite também. Seja bem-vinda, Maria. Temos aqui na página de Seekonk, Michele Oliveira, anciã da nossa igreja de Seekonk. Temos também Elisângela Almeida, Valdegrácia Fonseca, que gostoso você estar com a gente ao vivo hoje, irmã. Direto de João Pessoa, Paraíba. Olha que bênção. Deus esteja com você, sua família e toda a equipe aí da Santa Casa de João Pessoa, Hospital Santa Isabel. Temos também a querida Gorete, direto da Flórida. Espero que já superando aí os traumas deste último furacão, que Deus esteja com você, Gorete, seu irmão, toda a família. Temos também Laurença Lopes, New Bedford, também de New Bedford, o querido casal Pedro e Gilda Simões, de São Paulo, a querida Michele Del Duque, já agradecendo por tudo que Deus fez e está fazendo por ela e sua família. Eu oro em especial pelo seu reencontro com o Tiago, logo mais em dezembro, não é? Para que a família esteja reunida novamente. Na sua vida e na vida da sua família é o que ela agradece. A querida Michele, aqui de Seekonk, pede oração pela família de uma amiga que faleceu no Brasil, em especial a sua irmã, o nome dela é Teia. Ela está cuidando dos assuntos funerários. A Girlane descansou hoje após uma cirurgia no coração. Estudamos juntas no ensino médio. Era uma pessoa muito especial, meiga, carinhosa. Eu me lembro da sua cicatriz no peito, e embora ela tivesse feito algumas cirurgias, sempre correu tudo bem. Ela estava há 3 anos esperando por essa outra cirurgia, mas infelizmente não resistiu. Veja que situação, né? Ela já devia ter um problema crônico no coração, já desde pelo menos do ensino médio, que a Michelle a conhece, ela já tinha a cicatriz da cirurgia, uma cirurgia que era recorrente. Lamentavelmente, a Gerlane acabou falecendo. Oremos pela sua família, ali no estado do Pará mesmo, não é, querida Michele? Que Deus tenha misericórdia da família da Girlane, alimentando-os com esperança do reencontro.
Temos a querida Célia Alves, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Marcos Antônio Alexandre, São Paulo. Ah, também aqui a querida Silvana Sintra, sempre com a gente, junto com a Elisângela Almeida, todas as quartas-feiras. O Marcos desejando aqui uma boa noite a todos e pedindo oração em prol da Luísa, sua tia, que foi internada no Hospital Heliópolis, ali, Zona Sul de São Paulo, por conta de um acidente vascular cerebral. Então, vamos orar pela saúde da tia Luísa, tia do nosso irmão Marcos Alexandre. Silvana desejando aqui uma boa noite a todos, assim como a Célia Alves. Nossa irmã Olga Pacheco está conosco também, direto da Flórida. Espero que estejam todos bem aí, irmã Olga, e nesta passagem aí do furacão, que Deus continue abençoando a sua família. Temos aqui a nossa querida Michélia, então, confirmando, né, essa bênção de estar novamente com o Tiago ao final do ano. Uma boa noite desejada aqui pela irmã Olga Pacheco. Temos a querida professora Marisete Herodek. Ô, professora, receba aí nosso carinho, tá bom? Nossos sinceros desejos aí de realmente de força em virtude do descanso da sua mamãe, a nossa irmã Esterina. Deus esteja com você, com a sua irmã Glace, abençoando toda a família na esperança do reencontro, viu? Oramos por vocês e eu sei que certamente o coração fica entristecido, né? Mas confortado com a certeza do reencontro prometida por Jesus, professora. Então, temos aqui mais uma família enlutada, além da família da Girlane, temos também aqui a família da nossa querida professora Marisete Herodek, no descanso da sua mãe no início aí desta semana, ok? Temos aqui a querida Francisca Oliveira, direto de São Paulo. Boa noite, pastor. Família Primeiro Encontro. Peço oração pela minha filha Sara. Sexta-feira vai fazer outra perícia. Que Deus possa ajudar que dê certo. Vocês sabem, a professora Sara, filha da nossa irmã Francisca, ela sofreu um AVC o ano passado, não é? Ela é uma professora e desde então está aí nessa luta da recuperação e também do reconhecimento da perícia para que ela tenha o direito da sua pensão. Então, vamos orar para que desta vez tudo possa correr bem e a professora Sara, tenha direito àquilo que realmente ela merece em virtude do seu AVC, ok? Muito bem, meus queridos. Temos aqui a nossa querida Elzira Lima de Oliveira, na minha época lá da Vila Liviero, não é? Em São Paulo. Não sei se continua por lá, Elzira. Deus esteja com você, com Ariovaldo, com a Zânua, sua nora, Regina, também o seu querido genro, netos. Que Deus continue abençoando toda a família, tá bom? Por aqui chegou também nossa irmã Maria Oliveira, nossa querida irmã de Seekonk. Deus esteja com você, seu esposo, seus filhos. Nosso irmão Jurandir, ancião da nossa igreja de Framingham, ao lado da sua esposa Verônica. Que Deus continue abençoando toda a família, cuidando em especial da sua saúde. Irmão Said, por bondade, então coloque diante do Senhor nossos pedidos e agradecimentos desta noite. Especialmente temos duas famílias que passaram aí, né, pela perda dos seus entes queridos. Que Deus possa confortá-los e que o Senhor ilumine nossa mente para o estudo da palavra. Muito obrigado. Gracias, pastor. Oremos. Querido Padre que moras en el cielo, agradecidos estamos porque tu amor y tu misericordia nos cubren y nos protegen en medio de tanto problema que el diablo nos presenta. Gracias, Señor, por ayudarnos. Sabemos que estamos en un mundo próximo a terminar para que tú vengas otra vez a establecer tu reino y darnos vida eterna. Pero sabemos por eso, Señor, que el diablo nos está atacando, no nos deja tranquilos en ningún momento. Por eso, mi Señor, te suplico por las personas y los hermanos que están enfermos, los que están hospitalizados, los que tienen que hacerse cirugía en estos días, y también por las familias que están enlutadas, las familias que han perdido un familiar. Ayúdale, Señor,
manténle la esperanza, manténle ese ánimo de que cuando tú voltares podrán reunirse otra vez con sus familiares. Mientras tanto, Señor, manténle la fe, cuídale su fe, que no les falte y ayúdales para que ellos puedan siempre ser fieles a ti. Gracias, Señor, también porque sabemos que tú nos cuidas todos los días, nos da la vida, la salud, y en esta noche nos permites estar todos aquí reunidos para poder oír tu palabra. Bendice al pastor para que lo que él diga no sea él, sino que seas tú, Señor, con tu Santo Espíritu a través del pastor Walter. Y a nosotros como oyentes, ayúdanos para que nos despiertes, Señor, y poder aprovechar el tiempo. Tú pronto vendrás. En breve, Señor, voltarás aquí a la tierra. Ayúdanos para que reconozcamos el tiempo en que vivimos. Ayúdanos para que en- animemos a otros hermanos a participar de los servicios de alabanza. Ayúdanos, Señor, para que le hablemos a las personas que no te conocen. Y que cuando todos estemos listos, Señor, tú nos permitas sentir ese gozo y esa alegría de verte otra vez venir por segunda vez. Acompáñanos, Señor, y perdona nuestros pecados, porque necesitamos que nos perdones para poder sentir esa paz y ese amor que tú nos das. Gracias, Señor, en los méritos de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amém, Senhor, amém. Amém, querido. Muito obrigado. Deus o bendiga ao lado da nossa irmã Emilce. Temos aqui a tia Zezé conosco, direto também de São Paulo, Igreja do Campo de Fora. Seja bem-vinda, tia Zezé. Espero que já esteja plenamente recuperada e muito felizes, não é, pelo milagre que temos celebrado aqui na vida da sua neta Mariana, não é, a remissão, né, que foi demonstrada no último exame e orando agora pela próxima etapa, que é o transplante de medula. Que Deus continue conduzindo esta recuperação plena da querida Mariana e um abraço para toda a família Cavalcante. Obrigado, tia Zezé. Muito bem, vamos à palavra de Deus mais uma vez nesta noite, queridos. Juntos, então, para estudarmos a sua palavra. Uma boa noite para minha prima Amélia Rodrigues, também, direto de Hortolândia, estado de São Paulo. Olha só a situação, a Girlane, amiga de adolescência da Michele, que faleceu, né, durante uma cirurgia do coração, está deixando um filhinho de 6 anos de idade e o esposo. Que Deus tenha misericórdia dessa criança, né? A minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos. Eu fico imaginando, com 6 anos, praticamente é muito pouco para uma criança ter a oportunidade de conviver com a sua mãe, não é? Então, que Deus tenha misericórdia desse garotinho, que agora perde a sua mãe desta forma, né? E que Deus possa conduzir este esposo para que possa dar a ele a certeza de um caminho seguro, confiando no Senhor. Muito bem, vamos então ter a oportunidade de estudar a palavra de Deus nesse instante. Eu convido você a tomar aí a sua Bíblia, a oportunidade de ter também sempre aquela nossa parceria com uma canetinha marca-texto, não é? Para você destacar os versos que iremos estudar, um bloquinho para que possa anotar aí algumas dicas importantes na reflexão que iremos fazer. Importante você e eu estarmos nesta noite conectados com o Senhor através da sua palavra. Então, de fato, como orou o nosso irmão Said, que você esteja então disponível para que esta bênção seja recebida em sua vida. Retroceder para avançar. Por que será que tantos de nós, irmãos e amigos, estamos vivendo uma vida que possui espaços vazios, interiores, que aparentemente são intocados pelo poder e pela misericórdia de Deus? Por que será? Você já percebeu que aqui ou ali, eu e você às vezes apresentamos exatamente essa situação de termos, não é? Algo que, uma angústia, um vazio, alguma coisa que
nem a misericórdia de Deus parece alcançar. Uma parte crítica desta resposta sobre o porquê apresentarmos isso é exatamente a necessidade de você parar, avaliar o que está acontecendo, dar uns passos para trás e depois avançar. E essa posição pode ser resumida em duas verdades bíblicas essenciais para a nossa compreensão nesta noite de 16 de outubro de 2024. Por favor, tome a sua Bíblia e abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, leitura do verso número 12. Abra sua Bíblia, por favor, na medida do possível, se você estiver em condição de abrir uma Bíblia impressa ou uma Bíblia digital. Romanos capítulo 5, leitura do verso número 12. Eu leio na Nova Almeida Atualizada. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Por quê? Quantos pecaram, meus queridos? Todos pecaram. E aqui a gente começa a refletir, né, numa perda como essa, onde uma mãe descansa e deixa um filho de 6 anos, seu esposo, onde uma mãe mais idosa descansa, deixando então agora suas filhas, seus netos. A questão realmente do pecado, ela é muito explícita. Através do pecado veio esta triste realidade da morte. E é interessante porque por um só homem entrou o pecado no mundo. Então, uma verdade bíblica que está aí, inerente, está na essência deste verso, é de que nós recebemos esta herança através das gerações de nossas famílias. E aí, eu queria chamar a sua atenção para este parágrafo. As bênçãos e os pecados de nossas famílias, retrocedendo 2 ou 3 gerações, impactam profundamente quem nós somos hoje. Veja bem, eu não estou dando aqui a você uma justificativa para você ser uma pessoa ruim só porque a sua herança genética é uma herança que está contaminada pelo pecado, ok? Ah, eu sou assim mesmo porque isso já vem de vô, de vó, de pai, mãe. Não. Mas é inegável, de acordo com a própria Bíblia, de que o pecado ele tem sido passado de geração em geração. Portanto, tanto as bênçãos quanto os pecados das nossas famílias que nos que nos antecedem, não é? Retrocedendo 2, 3 gerações, estas situações impactam profundamente quem nós somos hoje. Esta é uma das verdades bíblicas. A segunda verdade está baseada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Abra, por favor. Bem-vinda mais uma vez, Ketty. Que Deus esteja com você e sua família. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a leitura do verso 17, onde nós lemos: E assim, se alguém está em Cristo, o que acontece com esta pessoa? Apesar de ter uma herança genética de pecado, diz a palavra, esta pessoa é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que já se fizeram novas. Então, estas duas verdades bíblicas, elas precisam estar bem claras em nossa mente. São verdades bíblicas essenciais. Todos nós somos pecadores e todos nós recebemos esta herança, especialmente esta herança que envolve bênçãos e pecados das gerações mais recentes, 2 ou 3 para trás. Mas desde Adão e Eva, que toda a humanidade é pecadora. Porém, também desde Cristo Jesus, eu e você temos a oportunidade de sermos novas criaturas, apesar da nossa herança pecaminosa.
Então, note, outro parágrafo importante. O discipulado cristão, a partir do momento que você aceita Cristo, isto requer abandonar os padrões pecaminosos de nossa família de origem e reaprender a viver a maneira de Deus em família. Deus tem o poder de restaurar qualquer pessoa que esteja disposta a abandonar estes padrões que recebemos de herança para que possamos reaprender a viver a maneira de Deus na nossa família. Isso não é extraordinário para você? Um Deus que é capaz de restaurar padrões danificados, pecaminosos, a fim de que possamos conviver de maneira plena, reaprendendo a viver dentro do nosso contexto familiar. O caminho para uma espiritualidade emocionalmente saudável recomenda que esses ingredientes bíblicos, ou seja, a certeza da nossa herança pecaminosa e a certeza de uma novidade de vida em Cristo, eles sejam centrais em nossa compreensão naquilo que significa ser um seguidor de Jesus, para que você entenda plenamente o que significa ser um discípulo de Cristo, o que significa ser um seguidor de Cristo, você tem que aceitar a sua condição pecaminosa, que ela é inerente à nossa existência. Não importa, sendo um bebê recém-nascido, sendo um idoso, não importa, somos pecadores. Agora nós temos a chance de reaprender a viver a maneira de Deus. Biblicamente, família significa dizer uma abrangência direta de 3, quem sabe 4 gerações. Em alguns casos, poderemos, em algumas famílias, chegar até os anos 1800. Né? Dependendo da sua idade, se você for fazer as contas aí na sua árvore genealógica, aqueles que estão mais perto de você vão estar aí, quem sabe, de 1800 para cá. 3, 4 gerações. Nossa família, apesar de outros eventos externos e circunstâncias que possam nos afetar, nossa família é o grupo mais poderoso ao qual eu e você podemos pertencer. Por mais afetada que seja a situação de uma família, ela realmente tem o potencial de ser o grupo mais poderoso ao qual eu e você pertencemos. O que acontece numa geração praticamente se repete na geração seguinte. Alguns padrões, eles acabam passando de geração para geração e podem se manifestar nas gerações seguintes. Por exemplo, o divórcio. O divórcio é um padrão que, se existir numa família, ele pode ser manifestado nas gerações futuras. Também alcoolismo. Geralmente, avós alcoólatras, pais alcoólatras, eles passam esta característica para seus filhos e netos. Também podemos lembrar de comportamentos viciantes, abuso sexual, casamento infeliz, gravidez fora do casamento, relacionamentos instáveis. Tudo isso pode ser passado adiante. Por exemplo, quando a Bíblia cita no segundo livro de Samuel 12, a partir do verso 10, a situação de Davi e Batseba, nós podemos ver que tensões e conflitos gerados dentro desse casamento impróprio entre Davi e Batseba se manifestaram nas suas gerações futuras. Êxodo capítulo 20, verso 5, diz que castiga o pecado dos pais nos filhos, Jesus dizendo no mandamento, castiga o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, é muito natural que estas gerações que vêm após a nossa existência sejam afetadas pelo nosso histórico de pecado. E sabem, queridos irmãos e amigos, apenas uma verdade poderá nos libertar. Entre tantas famílias, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma família em especial,
a família de José. A sua família foi caracterizada por uma grande devastação e tristeza. José aparece no capítulo 37 de Gênesis com a idade de 17 anos. E ele é o 11º de 12 filhos, e ele é o filho favorito, de forma escancarada, pelo seu pai Jacó. Então, ele é o 11º de 12 filhos, e o seu pai não esconde a sua predileção por ele. Uma família complicada, uma família misturada, uma família que Jacó tinha 2 esposas e ainda tinha 2 concubinas, e todos os filhos das 2 esposas e das 2 concubinas viviam sobre o mesmo teto. No começo, José parece um tanto imaturo, parece um tanto arrogante, parece um tanto alheio ao fato de que, ao receber sonhos e visões de Deus, isto, ao ser revelado da forma como ele revelava, estava nutrindo um ódio crescente dos seus irmãos por ele. O pai de José, você já sabe, Jacó, e o seu avô Isaque, e o seu bisavô Abraão, todos eles também se envolveram com mentiras, meias-verdades, sigilos e inveja. Você já havia prestado atenção nisso? Que o padrão se repetiu nas 4 gerações? José, Jacó, seu pai, Isaque, seu avô, e Abraão, seu bisavô. Nas 4 gerações, esta família esteve envolvida em mentiras, meias-verdades, sigilos e inveja. E José, finalmente, você sabe a história, foi vendido como escravo, dado como morto para o seu pai, perdeu os seus pais, perdeu os seus irmãos, perdeu a sua cultura, perdeu o seu alimento, perdeu a sua língua materna, a sua forma de se expressar, perdeu a liberdade, e tudo isso num único dia. O dia foi difícil para você hoje? Lembre-se de José. José perdeu os pais, os irmãos, a cultura, seu alimento, a sua língua materna, a sua liberdade, e perdeu também a sua esperança de uma vez só. Passou de 10 a 13 anos dentro de uma cadeia. Lendo a história dele na Bíblia, parece que as coisas são assim, automáticas, né? José ficou no mínimo 10 e pode ter ficado até 13 anos esquecido na cadeia do Egito. Acusado falsamente de assédio sexual e chegando então aos 30 anos de idade em meio do completo abandono. Portanto, ninguém estaria tão cheio de raiva, de amargura por esta trágica herança familiar. Ele estava ali por obra e motivo da inveja dos seus irmãos. Por volta dos 17 até os 30 anos, completamente abandonado, exilado, fora de sua casa, fora do seu país, injustiçado, e chegando no país estrangeiro, injustiçado de novo com a falsa acusação de assédio sexual, mofando numa prisão egípcia. Interessante que, apesar de ter motivos para estar cheio de raiva e amargura, ele permaneceu fiel, buscando e amando a Deus. Isso aqui é importante que você considere. Faz parte do discipulado cristão abandonar nossos padrões pecaminosos e reaprender a viver, mesmo quando as circunstâncias são tão desfavoráveis como foram no caso de José. A Bíblia diz no capítulo 39, verso 2 do Gênesis: o Senhor estava com José e o abençoava em tudo aquilo que fazia. Pega a visão aqui, meu irmão, minha irmã. O Senhor estava com José, e José estava onde, hein?
tranquilo na sua casa, junto da sua parentela, desfrutando de benesses, de coisas boas da vida. José estava numa prisão, meus irmãos. Qual é a prisão que hoje faz com que você sinta-se abandonado? Hã? O que é que tem feito você ter a tentação de pensar que Deus não está ao seu lado quando você vai ao vale da sombra da morte? Ou quando a morte tira de você alguém que você ama? Você acha realmente que você está sozinho? Sozinha? Veja, Gênesis 39, 2. O Senhor estava com José e o abençoava em tudo aquilo que ele fazia. Você tem deixado Deus abençoar você naquilo que você faz, mesmo estando em meio a alguma prisão que o pecado esteja impondo em sua vida? Através da interpretação do sonho do faraó, aquele homem de esquecido numa prisão se tornou a segunda pessoa em autoridade na terra do Egito. Presta atenção aí, meu irmão, minha irmã. Alguém que havia sido esquecido numa prisão pelos seres humanos, nunca por Deus. A Bíblia registra: Deus estava com José e o abençoava em tudo aquilo que fazia. E de esquecido na prisão, ele se torna agora o segundo em autoridade, apenas abaixo do próprio Faraó, dentro da terra do Egito. E o Deus de José é o mesmo que está com você. Você ainda acredita nisso? E por que será que ainda não estamos nos sentindo na presença dele como deveríamos nos sentir? É necessário reaprender a viver na presença de Deus. Sim, queridos, ele se tornou o segundo em autoridade. E sabe por que isso aconteceu? Porque José aprendeu a retroceder para avançar. E como isso é possível? 4 dicas rápidas da estratégia de José para a sua vida. Primeiro, José teve um profundo senso da grandeza de Deus. Irmãos e amigos, repetidas vezes, José confirmou a grande e amorosa mão de Deus em todos os seus sofrimentos e dificuldades. Presta atenção aí, meu irmão, minha irmã. Nessa lamentação interminável que tem se tornado a nossa vida. Faça como José e reconheça o profundo senso da grandeza de Deus na sua vida. José repetidas vezes confirmou a grande e amorosa mão de Deus em todos os seus sofrimentos e dificuldades. Tem visto a mão de Deus em meio ao furacão que tem atormentado a sua vida? Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 45, verso 8, por favor, e destaque, use aí a canetinha marca-texto para destacar este verso. Gênesis 45, verso 8, onde lemos: Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Irmãos, amigos, José compreendeu que em todas as coisas, querida Esther, boa noite, em todas as coisas, Deus está em ação. Mesmo em meio a sofrimentos, em meio a perdas, e José confiou na bondade e no amor de Deus, e Deus o abençoou. Pega a visão aí, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Mesmo em meio à dor, ao sofrimento e ao luto, Deus está agindo.
a menos que você não permita. Será que já não está na hora de trocar a sua dor, o seu luto, a sua angústia, a sua tristeza pela certeza da ação de Deus? Até quando eu e você vamos impedir que, de fato, este amor poderoso possa agir, mesmo em meio à nossa dor e à nossa angústia? José aprendeu a ter um profundo senso da presença de Deus, da grandeza de Deus em qualquer momento, no momento favorável ou no momento desfavorável. Segunda estratégia de José de retroceder para avançar, ele admitiu honestamente a tristeza e a perda de sua família. Queridos, não é apenas esse período, especialmente de prisão, e depois um momento em que ele reencontra os seus irmãos, sem que os seus irmãos soubessem quem ele era. Vocês não pensem que esses anos todos foram anos fáceis, não, viu? José chorou e chorou repetidas vezes, especialmente quando ele esteve frente a frente com a sua família, sem que sua família o reconhecesse, especificamente os seus irmãos. José chorou muito. Olha aí o que diz a sua Bíblia, no mesmo capítulo 45, verso 2. Leia a sua Bíblia, Gênesis 45, 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a própria casa do Faraó. Meus irmãos, isso é muita angústia, é muita dor, é muita tristeza, e ele não escondeu nada disso. Ele simplesmente permitiu, honestamente, se permitiu mostrar esta dor. Ele reconheceu, ele vivenciou o seu sincero sofrimento e verdadeiramente perdoou e ainda abençoou irmãos de sangue que o traíram. José sustentou a sua família até a sua morte. Sustentou a sua família financeira, emocional e espiritualmente. Será que você e eu temos tanta raiva de alguém que somos incapazes de chorar esta tristeza e de perdoar? José, ele chorou sim. Ele realmente falou o que estava sentindo, mas ele aprendeu a abrir mão da vingança. Ele foi humilhado, ele foi preso, ele foi esquecido e ele poderia ter o direito de fazer a mesma coisa com seus irmãos e não o fez, porque ele aprendeu a dar uns passos para trás antes de avançar. E o que ele fez? Perdoou seus irmãos e foi responsável pelo sustento da sua família até que ele falecesse. Sustento financeiro, emocional e espiritual. Temos algo a aprender? Terceira das 4 estratégias de José ao retroceder e avançar. Ele reescreveu o roteiro da sua vida de acordo com a Escritura. Queridos, José tinha todo o direito de dizer a si mesmo: eu não tenho o direito de desistir, eu não tenho o direito de existir, sabe? Estou cansado de existir. Eu quero que essa minha vida, eu entendo que a minha vida é um erro, eu sou um inútil, eu sou um fracassado. Não é assim que a gente se sente muitas vezes? Nenhum de nós está livre disso. Qualquer um de nós sente-se assim. Eu já voltei para casa muitas vezes assim. Especialmente quando algumas pessoas se sentem no direito de realmente serem cruéis com você. Elas se sentem no direito de dizer tudo o que pensam a seu respeito, mas elas não se sentem preparadas para que você diga a mesma coisa. Então,
Como dizia minha avó, quando um não quer, dois não brigam, né? Eu ouço e volto para minha casa. E é interessante porque muitas vezes todo esse sofrimento nos faz pensar que nossa vida é um erro, que eu e você somos inúteis e que somos fracassados. Tanto a família quanto os eventos traumáticos em nossa história nos passam mensagens negativas, roteiros que nos dirigem de uma forma inconsciente em nossa vida. Todos esses traumas que acontecem no nosso dia a dia, ou traumas que nós trazemos da vivência familiar, eles acabam direcionando de maneira inconsciente nossas decisões e nossas opiniões a respeito de nós mesmos. José, ele tinha plena consciência do seu passado. Ele examinou o roteiro da sua vida e agora abriu as portas para o futuro, reescrevendo a sua história com a ajuda de Deus. E o desafio nesta noite, meus queridos irmãos e amigos, é permitir que Deus ajude você a reescrever a sua história de acordo com o propósito dele. Você aceita? Abra sua Bíblia agora no capítulo 41 do Gênesis. Leitura a partir do verso 50. Gênesis 41, leitura do verso número 50. Antes de chegar o período da fome, Azenate, a esposa de José, filha de Potífera, que era sacerdote de On, seu pai, deu 2 filhos a José. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e de toda a casa de meu pai. Note que coisa interessante isso. Para um pouquinho a leitura aí e pensa comigo. Alguém que, de uma forma que parecia arrogante, mas poderia ser até ingenuidade, e que dizia aos seus irmãos: Olha, meu sonho mostra que vocês vão se reverenciar, vão reverenciar-me, vocês vão reconhecer a minha autoridade, etc. e tal. E aí, por 10 a 13 anos, exilado numa prisão egípcia, longe de casa, tanta dor, tanta negatividade, tanto trauma. E quando agora os anos se passam e se cumpre aquilo que ele havia sonhado, e só se cumpriu porque ele continuou fiel a Deus, mesmo lá na prisão, esquecido. O Senhor estava com ele, lembram-se? E abençoava tudo aquilo que ele fazia? Muito bem. Agora ele recebe um filho de presente de Deus e diz: o nome deste filho significa que Deus me fez esquecer os meus sofrimentos e de toda a casa do meu pai. Você pode também esquecer dos seus sofrimentos, as traumas que foram causados dentro da sua família ou pela vida que vivemos? E o segundo filho, José, deu o nome de Efraim. E José disse na ocasião: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Eu falo agora para os nossos queridos imigrantes. Estamos longe de casa, longe da família, longe da terra natal. Será que podemos também prosperar na terra onde temos sofrido, meus irmãos? E esse sofrimento não é exclusividade de quem está fora da sua terra natal. Pode ser que quem esteja no Brasil também esteja passando por um sofrimento. E será que, como José, podemos dizer que Deus tem nos feito prosperar? Será que estamos vivendo alinhados com os traumas da nossa vida passada ou estamos nos libertando do nosso passado para viver aquilo que Deus quer nos dar agora? Você é capaz de responder? Você ainda está preso, presa aos traumas
que você herda da sua família, daquilo que foi dito sobre você não ter significado, você não vale nada, você nunca vai ser nada na vida, é isso mesmo. Tem pessoas que ouvem isso dos próprios pais, dos seus irmãos, dos seus cônjuges, de pessoas amigas que se dizem amigas. Será que vamos viver presos aos nossos traumas ou vamos permitir que Deus realmente nos liberte do nosso passado e comece a nos fazer crescer, mesmo em meio ao sofrimento, e prosperar de acordo com a bênção dele, porque a bênção da prosperidade bíblica não é riqueza, é certeza de salvação. Não há nenhum problema se você prosperar financeiramente também. Mas lembre-se, a prosperidade de Deus é querer salvar a sua vida. Você aceita? Finalmente, quarta e última estratégia de José. José foi parceiro de Deus e ele foi parceiro de Deus para abençoar as pessoas. Irmãos, amigos, José poderia ter destruído seus irmãos pela raiva. Uma simples ordem, e os soldados egípcios poderiam pendurá-los, tirar as suas unhas, torturá-los, colocá-los expostos ao sol do deserto, e Jacó nem ficaria sabendo. Tanto ódio que ele poderia impor nesta oportunidade. Mas em vez disso, sabe o que José escolheu? Unir-se a Deus para abençoar os seus irmãos traidores. Esse é um sinal de fraqueza em nossos dias, né? Desejar o bem para quem nos prejudica. Mas só é possível ter esta dimensão se aprendermos a retroceder para avançar conforme a vontade de Deus. Será que você deseja a destruição de alguém? E com motivos para isso? Pois inspire-se no exemplo de José. Torne-se parceiro de Deus e abençoe não só aqueles que te honram e te amam, abençoe também aqueles que querem te prejudicar e que têm magoado você. Palavra de Deus, Gênesis 45, leitura do verso número 4. Então José disse aos seus irmãos: cheguem mais perto. E quando se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam ao Egito. Agora, nada de tristeza e não se recriminem por terem me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Gente, que nível espiritual é esse? José conseguiu enxergar, em meio a toda a traição, em meio a todo o abandono, em meio a toda acusação falsa, em meio a todo o sofrimento, que no propósito de Deus, um dia, ele salvaria o seu povo da fome através da riqueza do Egito. Você está conseguindo ter a dimensão da grandeza da fé desse homem? José, ele tinha um profundo senso da grandeza de Deus. José admitiu honestamente a tristeza, o sofrimento, a separação da sua família. José reescreveu o roteiro da sua vida de acordo com a palavra de Deus. E José se tornou parceiro de Deus para ser uma bênção. Uau! Sabe, irmãos e amigos, para alguns de nós, profundamente magoados, isso pode ser um caminho quase impossível.
Pode ser que você que esteja me assistindo, me ouvindo nesta hora, você pense, pastor, sem chance. A ferida é muito grande, a ferida está aberta, não tem como, é impossível. Mas José, sabe o que ele fez? Ele fez uma escolha: retroceder, aprender com Deus e com a sua vontade e voltar a caminhar para frente. Porque seria mais fácil para mim e para você avançar e deixar tudo para trás. Ser indiferente, matar alguém no nosso pensamento com a nossa indiferença, porque não se mata apenas de forma direta, não é com uma arma ou alguma coisa. Você pode matar alguém e essa pessoa continuar viva, mas para você ela está morta. Mas José fez uma escolha. E é a mesma escolha que eu e você temos que fazer todos os dias. Será que Deus é confiável? Será que Deus é bom? Será que eu posso descansar nesse Deus? Certamente José havia desenvolvido uma história de um longo relacionamento com Deus e na hora da crise ele estava pronto, porque são os momentos de crise que revelam quem nós somos. Aí eu pergunto com muito carinho a você: você já fez a sua escolha hoje? Você já escolheu retroceder para poder avançar, reconhecendo a grandeza de Deus na sua vida, reconhecendo a tristeza, essa dor que te machuca, esta angústia, esse luto? Será que você estaria disposta a reescrever a sua história agora de forma mais próxima da vontade de Deus através da sua palavra? E será que, após este milagre, você quer ser um parceiro de Deus para abençoar toda e qualquer pessoa? Saiba, é uma escolha. A força que nos puxa de volta para o pecado, para os padrões destrutivos que herdamos da nossa família, da nossa origem, da nossa cultura, esta força é enorme. Alguns de nós, irmãos e amigos, vivemos como se estivéssemos simplesmente pagando pelos erros do nosso passado. Não existe alegria, não existe satisfação, não existem projetos. Você está o tempo todo tendo o diabo jogando na sua cara os seus erros, as suas derrotas, o seu divórcio, os problemas que você passou, seus problemas financeiros, seus problemas de relacionamento no trabalho, na faculdade, no trânsito. O tempo todo temos o nosso passado e os nossos erros nos atormentando. Por isso, eu e você precisamos de ajuda para dar uns passos atrás e avançar de novo. Deus sempre em primeiro lugar é essa ajuda. Mas você também pode contar com a ajuda de alguém extremamente confiável, de um conselheiro, de uma conselheira, e você pode até precisar de uma terapia. Não tem essa noção de que terapia é para pessoas loucas, não. Isso pode ser muito importante para você. Mas lembre-se de buscar o aconselhamento e a terapia com um profissional que tenha a mesma fé que você tem em Deus. Não busque terapias que encontrem soluções dentro do ser humano. A solução para que eu e você possamos retroceder para avançar só vem do alto, vem de fora. Chama-se Jesus Cristo. E o seu conselheiro, o seu terapeuta, tem que ajudar você a se aproximar de Jesus Cristo. Faz sentido para você? Eu quero encerrar com um pensamento inspirado da revelação.
Ellen White, História da Redenção, página 103, a respeito exatamente de José. José andava com Deus. Mas lembre-se, de 10 a 13 anos esquecido numa prisão egípcia. E não era uma prisão com ar-condicionado, com um colchão muito bom, com banheiros muito bons. Era uma prisão egípcia. Não seria persuadido a se desviar da vereda da justiça e transgredir a lei de Deus por nenhum incentivo ou ameaça. O seu domínio próprio e a sua paciência na adversidade e a sua inquebrantável fidelidade foram deixados em registro para benefício de todos os que posteriormente vivessem na terra. Tá pegando a visão aí, meu irmão, minha irmã? Tá difícil de você administrar sentimentos a respeito que envolvem, como está aqui dizendo nossa irmã Rosângela, que viveu anos perdida, mas ela sabe que Deus a perdoou e ela se perdoou e ela hoje sente paz. Amém, irmã Rosângela? É isso mesmo. Retroceder para avançar. Porque esse é o propósito de Deus, que você e eu nos sintamos perdoados, para que nós possamos aprender a perdoar também. A história de José, este domínio próprio, esta paciência na adversidade e a sua inquebrantável fidelidade servem de registro, porque ele era tão humano quanto eu e você. Por isso, nesta noite, eu queria convidar a todos a fazermos uma oração especial. E esta oração está aí na tela, a fim de que eu e você possamos verdadeiramente aprender a depender desse Deus para reescrevermos nossa história, apesar dos nossos traumas, dos nossos erros, dos nossos pecados, da nossa carga genética manchada pelo pecado, algo que vem do passado e vem nos assombrar como uma herança maldita. Tudo isso pode ser transformado em o nome de Jesus. Você crê? Então leia comigo. Senhor, dá-me sabedoria para aprender com o passado, mas não ser aprisionado por ele. E que eu, como José, seja uma bênção para a minha família terrena, para a família espiritual e para o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Você aceita esta realidade em sua vida? Ser uma bênção para as pessoas que estão ao seu redor e não vivermos de forma que estejamos aprisionados ao nosso passado, mas sim libertos com uma vida que está reescrita no poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, ainda na sua presença, quantos traumas, Senhor, quantas e quantas vezes nos sentimos indignos, sujos. Nos parece impossível uma mudança em traços que são genéticos, em heranças que estão no nosso DNA e que nos dão prazer pelas coisas erradas. Parece impossível perdoar o nosso próprio passado e perdoar as pessoas que nos magoam, nos entristecem e nos ofendem. Pai nosso que está no céu, em nome de Jesus, que aprendamos a reconhecer a sua grandeza, que possamos chorar profundamente nossas tristezas, que estejamos dispostos a permitir que nossa vida seja reescrita através da tua palavra em nossa vida
e que aceitemos ser seus parceiros, a fim de que sejamos abençoados para abençoar outras pessoas. Dá-nos a capacidade de retroceder e apenas avançar de acordo com a tua vontade revelada em nossa vida. Entregamos a vida de todos que estão ao vivo aqui conosco em tuas mãos e aqueles que venham a assistir esta mensagem, a fim, Senhor, de que tenhamos a certeza da salvação que nos é oferecida e da mudança que gradualmente, progressivamente, o Senhor faz na vida daqueles que te buscam, completando o que nos falta com a tua graça, orando pela tua breve volta e o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus dizemos amém e graças a Deus. Retroceder para avançar. Que este milagre aconteça em sua vida. Próxima quarta-feira, 7h30, estaremos de volta novamente. E lembrando, excepcionalmente amanhã, não teremos a transmissão da Família Primeiro Encontro e retornaremos na próxima sexta, às 6 horas da manhã. Que Deus te abençoe. Que você tenha a disposição de um milagre na sua vida. E lembre-se, breve, Jesus voltará. Uma boa noite a todos.